RFI Convida. Silvano Mendes. Ela é infectologista no Laboratório de Doenças Febris Agudas da Fiocruz, no Rio de Janeiro, mas está em Paris, onde passou um período como médica visitante no serviço de infectologia do Hospital Pitié-Salpêtrière, que é uma das referências aqui na França, principalmente nesse momento de luta contra a pandemia de Covid-19. A RFI convida a médica brasileira Otília Lupi. Bom dia, Otília. Bom dia, Silvano. Otília, você estava no hospital Pitié-Salpêtrière exatamente quando a epidemia ganhou força aqui na França. Inclusive, você viu os primeiros casos, né, de hospitalização, quando ninguém realmente entendia o que estava acontecendo e ninguém estava preparado. Você acompanha a situação do Brasil. Eu sei que, em termos de dispositivo, de atendimento, é difícil comparar um pouco os dois sistemas, mas tem coisas que você viu aqui na França que serviram de lição para o Brasil, que deram certo ou que deram errado, e que serviram de lição ou que deveriam ter servido de lição? Olha, eu gostei muito de ter presenciado a chegada da pandemia na França, porque eu tive a oportunidade de ver a complacência de um outro sistema acontecendo. Então, são sistemas muito diferentes, a gente tem... não são só questões relacionadas à disponibilidade de recursos e dinheiro. Toda a estrutura é bastante diferente. A capilaridade do sistema francês é diferente e eles têm uma complacência maior, isso foi muito claro e isso foi muito importante para eles. Mas, no primeiro momento, eles lidaram com deficiência, que é uma situação crônica para a gente no Brasil, em particular no Rio de Janeiro, que é o lugar onde eu trabalho e conheço bastante. Então, foi muito interessante ver como um sistema mais rico, mais complacente, foi capaz de encarar a falta, né? A falta de máscara, a falta de leito, a falta de médico, a falta de enfermeiro. Primeiro, a comparação em números. Eu tive a oportunidade de estar dentro do Pitié no dia do lockdown. Então, já tinham os primeiros casos, o serviço de infectologia já estava completamente direcionado para os casos de Covid, mas eu vi o dia do fechamento e eu estava acompanhando o parecer do DIP e eu andei o hospital inteiro naquele dia. Que foi em meados de março. Que foi no dia 19, 17 de março, o dia do fechamento. Nesse dia em que eles estavam reclamando muito, que faltava muito, que não iam conseguir, eu tive a oportunidade de ver leitos e mais leitos completamente adequados, preparados, esperando para receber. Então, o primeiro choque que a gente tem que eu estou acostumada, quando eu falo em falta de leito, eu estou atendendo no corredor, em cima da pia da bancada. Essa é a realidade que a gente tem no Rio de Janeiro. Não é sempre, não é assim em todos os hospitais, mas eu já passei por essa situação pessoalmente na minha vida profissional. E aqui eu vi as pessoas reclamando muito de algumas dezenas, talvez até centenas de leitos prontos para receber, mas que a projeção indicava que iam ser necessários mais, e de fato foram. Mas eles não aceitavam a simples possibilidade de existir em algum momento a falta de leito no futuro. Então, são sistemas diferentes. É claro que eles tiveram a capacidade de ampliar essa recepção de pacientes de uma forma que tem a ver com recurso, tem a ver com planejamento. Então, uma das coisas importantes que eu vi, eu cheguei no serviço um pouco antes do primeiro paciente internar. E ali ainda havia, como existe até hoje no Brasil, uma falta de credibilidade. Eles achavam de fato que iam saber lidar, que estavam acostumados, que ia ser mais uma onda de influenza. Não era um consenso de que ia chegar um tsunami, mesmo nas pessoas mais experientes. Isso, inclusive, eu vi a mudança do discurso. Naquele primeiro momento, eles estavam organizando, preparando esses leitos, chamando as equipes, estruturando e planejando números estratosféricos, mas eles ainda estavam com muito poucos pacientes, isso em fevereiro ainda. Lá em março, quando de fato explodiu, na metade de março, e realmente não havia mais como internar os pacientes que estivessem bem, no primeiro momento eles internavam todos para isolar, essa diferença, assim... Então, o que eu estava falando, assim, eles mudaram de discurso, eles passaram a acreditar que, de fato, estavam diante de uma situação nova, eles vinham se preparando baseado em estruturas, em conhecimento de epidemias antigas, e tiveram a capacidade de adequar essa mudança de estratégia, isso foi muito importante.
Claro que a capacidade de compra, a capacidade de captar recursos é diferente na França, é maior, mas me chamou a atenção que isso tudo teve a ver com uma liderança central. Isso que eu acho que foi a grande diferença. Porque mesmo eles mudaram a perspectiva, mudaram alguns fundamentos básicos sobre a adoção de algumas medidas. Eles foram capazes de se adequar a essas novidades. Mas tudo isso com uma liderança, sem mudar de liderança. E isso eu acho que faltou ao Brasil. Então, se a gente tivesse que tirar uma lição, seria o fato de ter uma liderança e um discurso coerente do início ao fim, mesmo se ele se adaptou em um determinado momento, o discurso era o mesmo em todo o país. Assim, o discurso foi mudando, porque a gente foi aprendendo. A França, todo mundo aprendeu. Mas ele era seguido. Mas ele era seguido. Mesmo que houvessem discordâncias, divergências, existiam quem ditava a norma. E isso eu acho que foi fundamental para que eles conseguissem passar desse colapso, porque o sistema entrou em colapso para os parâmetros franceses. Os nossos parâmetros são outros, isso é um fato também, não seria correto comparar, não é igual. O colapso aqui é diferente do colapso no Brasil, no Rio de Janeiro, mas, de fato, eles souberam seguir um chefe. E isso fez uma enorme diferença. Isso não só dentro do sistema de saúde, mas também para a população. Uhum. Você disse em um determinado momento que os médicos e os especialistas franceses abordaram essa pandemia no início como se fosse, achando que poderia ser mais uma gripe. Qual é a grande diferença entre... Porque o mundo já teve outros coronavírus, né? A grande diferença entre a Covid-19 e outros vírus e outras gripes. A grande diferença está no tamanho da onda, do tsunami, que é assim que eu acho que vai ficar conhecido. A doença em si, ela não é uma doença tão grave para a maior parte das pessoas, a gente já sabe disso, mas como a gente tem um número de suscetíveis muito grande e o vírus teve a capacidade evolutiva de se adaptar à nossa mucosa nasal e ser excretado numa quantidade muito alta, ele tem uma eficiência de transmissão que os outros coronavírus, mesmo influenza, não tinham. Então, eu tenho a novidade de sintomáticos e oligossintomáticos serem transmissores eficientes, então, eu tenho muita gente transmitindo, muitas pessoas que eu não sei que estão transmitindo, num tempo muito curto, e com muitos suscetíveis, ou seja, eu tenho muita gente para pegar. Então, o que acontece é que aquele percentual de pessoas que vai fazer uma forma um pouco mais grave, que precisa de atendimento, é muito rápido de uma hora para outra. Eu estava lendo recentemente uma reportagem sobre como a percepção humana sobre o crescimento exponencial ela é difícil, e é isso mesmo, porque a gente sabe o que é matematicamente, mas a gente tem dificuldade de fazer essa projeção numérica. Uhum. E aí eu desacredito um pouco que, de fato, eu vou ser engolido por aquela onda. E é o que acontece. E daí entra a questão do acesso aos testes. Os testes feitos rapidamente para identificar as pessoas que são portadoras do vírus. Uma das grandes questões aqui na França também foi o acesso aos testes, o teste PCR, o teste sorológico. Antes de mais nada, você poderia explicar para a gente e para os nossos ouvintes a diferença entre esses dois e, principalmente, o que são os falsos negativos? Olha, a gente tem algumas formas de fazer o diagnóstico da doença. Quando eu falo de um diagnóstico comprovado laboratorialmente, eu tenho que mostrar a evidência de que houve a passagem do agente infeccioso. Então, eu faço isso demonstrando pelo teste de biologia molecular, que é o PCR, em que eu detecto o fragmento marcador da presença daquele vírus. É um pedacinho lá do RNA do genoma do vírus. Que é aquele teste que é feito com pelo cotonete. Nariz, com o cotonete. Exatamente. E ele tem a capacidade de dizer que naquele momento eu tenho uma carga X de vírus detectável, que, portanto, aquela pessoa está doente naquele momento e está transmitindo. O problema desse teste é que ele depende da quantidade de vírus que vai estar ali naquela região, naquela mucosa. E isso é uma curva. Ela, nos primeiros dias, logo depois do início da doença, ela vai crescendo, então eu vou aumentando a minha positividade do teste, e depois, na medida em que eu vou controlando a carga viral, o meu próprio sistema imune vai matando o vírus, aquilo vai diminuindo. Então, eu tenho uma performance do teste que vai ter uma faixa em que ele é ótimo,
mas que depois, né, nos extremos, ele não funciona tão bem. Tá? Então, isso é uma das grandes dificuldades. A outra capacidade de fazer o diagnóstico é mostrar que o corpo daquele indivíduo reagiu contra o agente, que é através da sorologia. E isso, na verdade, eu vou olhar 7, 10 dias para trás. Eu vou dizer, essa pessoa teve contato com o coronavírus e fez anticorpos, produziu anticorpos. Tá? Isso é o básico. Aí eu vou lá, vou dizer 7 dias depois que a pessoa teve. Ela pode, inclusive, não estar mais transmitindo, porque eu não estou dosando a carga viral na região nasal, na nasofaringe, na orofaringe. Existem outros métodos, mas isso mais usados em pesquisa, que vão detectar aqueles que esses 2 métodos não são capazes de pegar. São métodos que têm tempos para serem feitos, momentos ideais para serem feitos, e eles podem dar negativo mesmo a pessoa tendo tido a doença, ou porque ele foi feito muito precocemente ou muito tardiamente, ou porque o indivíduo foi infectado, foi capaz de acabar com a infecção, mas ele não produziu anticorpos. Ele controlou a infecção usando outros métodos do sistema imune. Existe um percentual de pessoas que ainda não está muito claro qual é, que vai permanecer negativo, mas que teve um PCR positivo em algum momento. Ou seja, o teste PCR deve ser feito no início e o teste sorológico não pode ser feito muito cedo. Exatamente, não pode ser feito muito precoce, mas ele vai ficar positivo durante muito tempo. Então, ele permite no futuro que eu diga se aquele quadro viral que eu tive foi ou não coronavírus. E uma das funções do teste sorológico é identificar o que a gente chama de anticorpos neutralizantes, que são aqueles que mostram que não apenas o organismo esteve em contato com o vírus, mas que ele criou anticorpos para combatê-lo. Mas, ao mesmo tempo, em diferentes lugares do mundo, a gente ouve falar de possíveis recontaminações. O que isso quer dizer? Que no caso do Covid-19, os anticorpos neutralizantes nem sempre neutralizam? Nem sempre funcionam? Então, a primeira coisa é que ali eu estou dosando anticorpos, né? Eu não estou dizendo que aquele anticorpo é o anticorpo que causou a cura. O anticorpo neutralizante é um anticorpo que eu produzo e que, por um método laboratorial, eu demonstro que ele impede uma nova infecção. Exige um ensaio laboratorial que não é feito para diagnóstico, normalmente é só usado para pesquisa. Então, o que a gente quer é produzir anticorpos neutralizantes, porque esse me garante que, se eu entrar em contato novamente com aquele vírus, ele não vai conseguir infectar as minhas células. Mas o exame, ele, na verdade, detecta anticorpos. E eu posso produzir anticorpos que não são protetores. São anticorpos que tentam proteger, mas às vezes até atrapalham mais. Isso acontece, por exemplo, na dengue. É um exemplo muito, muito recente e muito comum para a gente. Então, eu tenho lá os meus anticorpos, e significa que eu entrei em contato com o vírus. E eu tenho um outro ensaio em que eu vejo se eu, de fato, aquele meu anticorpo ele é neutralizante ou não. A importância do anticorpo neutralizante tem a ver com eu conseguir estimar a minha capacidade de ter o risco de ser reinfectado e também é o que a gente almeja que uma vacina produza. Então, que a vacina simule tanto a infecção que seja capaz de produzir anticorpos neutralizantes, portanto, nos proteja. Qual é a questão em relação ao anticorpo neutralizante e o risco de reinfecção? Existem relatos que não estão muito claros ainda. Alguns poucos são, de fato, eles foram profundamente nos diferentes métodos laboratoriais que vão além desse simples do diagnóstico clínico do dia a dia, para tentar definir se de fato aquela pessoa estava numa segunda infecção. A maior parte dos relatos que fala sobre reinfecção, na verdade, não consegue identificar isso. E fala de pessoas que excretam o vírus, mesmo que de forma intermitente, durante um período maior. E isso acontece. E eu, quando excreto o vírus, não necessariamente estou excretando um vírus. Quando eu detecto por PCR, eu não necessariamente estou encontrando um vírus viável, eu posso estar encontrando fragmentos. Para saber se ele é viável ou não, eu tenho que partir para o isolamento, tenho que pegar aquele fragmento e ser capaz de infectar. Isso pode durar quanto tempo? Pois é, isso vai variar conforme a sua carga viral inicial e conforme o seu sistema imune, a eficiência dele. Então, num paciente, por exemplo, imunossuprimido, a gente já sabe que ele excreta vírus durante 21, 28 dias. Isso é esperado. O paciente imunossuprimido, só para explicar... Aquele que tem uma deficiência imunológica qualquer e, portanto, ele lida mal com aquela infecção. Ou seja, e ela tem mais dificuldade vai ser mais prolongada. Uhum. Para alguns vírus, por exemplo, vírus respiratório, a gente sabe que as crianças excretam durante muito tempo os vírus da gripe comuns, os outros. Para esse, parece que não. Elas vão estar excretando mais ou menos na mesma duração que os adultos. Por isso que lá no início a gente fechou as escolas, porque a gente sabia disso de outras infecções virais. Não é verdade para o coronavírus. Então, a primeira justificativa era isso. As crianças são reservatórios e ficam alimentando a infecção. No caso do coronavírus, isso parece não ser uma verdade. Então, essa excreção viral
ela pode durar mais tempo e está sendo confundida com uma reinfecção. De fato, existem alguns trabalhos que foram um pouco mais além, mas ainda não está claro. O que a gente sabe com certeza é que se acontece, é um evento muitíssimo raro, e isso é bom. Agora, se a imunidade desenvolvida pela infecção vai nos proteger para sempre, essa é uma questão que só o tempo vai permitir que a gente saiba. Tem que lembrar que o paciente mais antigo, na pior das hipóteses, ele está em outubro do ano passado, ele não tem nenhum ano. Ou seja, a gente não tem recurso suficiente para poder... Não só isso, mas eu tenho que esperar que a onda epidêmica passe, porque se eu estiver reinfectando as pessoas, eu estou reimunizando. Então, eu tenho que esperar que acabe para saber se essa imunidade vai durar 5 anos, 10 anos, 20 anos, ou a vida toda, que é o que a gente espera, porque é o que a gente conhece da maior parte das outras infecções. São infecções que geram imunidade de longa data. Eu não pego aquele mesmo vírus, eu não pego de novo. Claro que é o que a gente quer que aconteça, mas a gente só vai ter certeza disso no futuro. No momento, o que a gente sabe é que uma próxima reinfecção, breve, logo depois da primeira, ela é provavelmente inexistente ou muitíssimo rara. Ou seja, precisa tempo ainda pela frente para a gente entender. Com certeza. Um pouco mais sobre... A gente ainda está no meio da onda, né? Nós estamos no meio da onda. No meio da onda. Perfeito. A RF convidou hoje Otília Lupi, médica infectologista da Fiocruz. Obrigado pela sua presença aqui no RF Convida.